Incrível encontro. Milionário chorando é transformado por pedido surpreendente de uma mendiga. A noite estava fria, mas a vibrante metrópole do Brasil pulsava como um coração acelerado, com luzes piscando e sons de vozes ecoando. Eduardo, um milionário de 40 anos, vestia um terno caríssimo que não conseguia esconder a solidão em seu olhar. Ele havia passado mais um dia exaustivo em reuniões, cercado por cifras e contratos, mas por dentro, o vazio não se apagava. As cercas eletrificadas em redor de sua mansão eram apenas um símbolo de sua segurança material, não emocional. Ao fim do dia, algo puxou para fora daquela bolha. Ele decidiu caminhar até o centro comunitário do bairro, um lugar que sempre ignorou. No centro, entre o barulho e as risadas da comunidade, ele encontrou Maria. Ela era uma mendiga de aparência frágil, mas seus olhos brilhavam com uma sabedoria infinita. Conhecida por todos, Maria não era apenas uma sobrevivente, mas a alma daquela comunidade empobrecida. Eduardo se viu ali, sem saber por que sua vida o levou àquele lugar. Assim que começou a desabafar suas frustrações sobre a superficialidade da sua vida, lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Maria o escutava pacientemente, suas mãos enrugadas pegando as dele. "Você não está sozinho, sabe?" Ela disse, como se estivesse tocando um ponto sensível que Eduardo havia enterrado. E então, veio o pedido surpreendente: "Eu não quero seu dinheiro, Eduardo. Quero que você dedique um dia para ajudar as crianças aqui no centro." O que Maria pediu chocou Eduardo. Para ele, pessoas como Maria sempre eram só um número em sua planilha financeira. Sua vida sempre fora cercada de privilégios, mas aquela simples frase fez seu coração tremer. A empatia começou a despertar dentro dele como um eco distante. "Está bem", ele respondeu, sem saber que mesmo essa aceitação o levaria a um caminho transformador. No dia seguinte, ao se misturar com as crianças, Eduardo se viu cercado por risos e alegria genuína que seu dinheiro nunca poderia comprar. Ele viu olhos brilhando novamente e em cada sorriso, sentia algo se quebrar dentro de si. No entanto, as memórias da infância humilde começaram a ressurgir. Ele lembrava dos dias em que sua família enfrentava dificuldades, e a união entre eles era a verdadeira riqueza. Essa nova jornada, embora libertadora, o colidiu com amigos e familiares que achavam estranho seu novo caminho. "Você está se perdendo, Eduardo." Eles diziam, sem perceber que o maior tesouro estava naquela luta silenciosa. Nesse clima de tensão, uma crise inesperada atingiu o centro. Os recursos estavam acabando, e as crianças que ele havia se comprometido a ajudar estavam às voltas com a escassez. Maria, com seu espírito indomável, olhou para ele e disse: "Precisamos de você, Eduardo. Não desista agora." Seu peito apertou e, em um momento de introspecção, ele viu os olhos esperançosos das crianças. O peso da escolha entre sua vida confortável e aquela nova família ficou claro. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ao olhar para todas aquelas crianças, Eduardo sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo seu rosto. Ele percebeu que ainda havia tempo para encontrar uma nova perspectiva. Mas quando se reencontrou com Maria, a certeza do seu futuro ficou nebulosa. Ele se perguntava, até onde iria para proteger aquilo que agora considerava uma nova família? O dilema ardia e a pergunta pairava no ar, deixando todos ao seu redor ansiosos pelo desfecho que ainda estava por vir. As primeiras luzes do dia entraram pelas janelas do centro comunitário, dançando em cima das mesas cobertas de borrões de tinta e papéis rabiscados. Eduardo estava lá, sentado em uma das mesas, rodeado por crianças que o olhavam com curiosidade. Para elas, ele era um novo brinquedo. Um milionário que decidirá abandonar a riqueza para brincar e aprender a ser simples, mesmo que por apenas um dia. Mas na verdade, ele estava ali em busca de algo muito maior que diversão. As gargalhadas das crianças ressoavam como sinos em sua mente, mas o peso da responsabilidade também começava a se formar. Ele olhou para Maria, que estava organizando algumas doações de alimentos. "Como podemos ajudar mais?" Eduardo perguntou, plenamente consciente de que sabia muito sobre investimentos, mas pouco sobre como nutrir sonhos. Maria parou e sorriu. "Você já começou a ajudar só por estar aqui. Mas precisamos de recursos para manter esse espaço vivo, para todas as crianças que dependem dele. Vamos fazer uma feira."
Uma grande festa com os vizinhos. Comidas, brincadeiras, tudo que você puder imaginar. Vamos mostrar que podemos nos unir. O coração de Eduardo pulsava forte. Uma feira? Parecia simples, mas ali, naquela comunidade, ele percebeu que a simplicidade era uma forma poderosa de conexão. E como vou ajudar? Ele perguntou, encheu-se de incertezas. Você pode usar sua experiência aqui, é o lugar onde você pode ensinar e inspirar. Vamos fazer barulho, mobilizar as pessoas. Apresentar a elas o que estamos fazendo, e quem sabe trazer doações para o centro. Afinal, você tem força para isso. Maria dizia com uma convicção que fazia a respiração de Eduardo falhar. Naquela manhã, Eduardo tomou uma decisão. Ele não seria apenas um espectador na vida daquelas crianças. Ele queria se tornar um agente de mudança. Nos dias que se seguiram, ele se viu mergulhado na organização da feira. Cada reunião com os vizinhos, cada post nas redes sociais, cada ligação para amigos e conhecidos. Ele estava começando a entender a força de uma comunidade e como poderia moldá-la. No processo, ele começou também a resgatar aqueles valores que sua riqueza tinha ofuscado. Os dias passaram, e a cada encontro, as crianças pareciam mais animadas. Elas acreditavam no projeto, no que estavam construindo junto. Os olhares esperançosos que antes encontrava apenas na inocência infantil agora refletiam em seus próprios olhos. Mas a tensão não desapareceu. Amigos de Eduardo estavam preocupados. Você não pode perder sua reputação desse jeito, disse um deles, inconformado com a nova postura do milionário. Eduardo lutava contra essas vozes, contra o que sua antiga vida significava. A cada crítica recebida, havia um pedaço dele que se despedia dessa vida de superficialidades. Foi em uma dessas noites, enquanto revisava os planos da feira, que um inesperado desafio surgiu. Uma velha rival de negócios, conhecida por sua sede de poder e controle, começou a investigar o centro e suas operações. Como ela ficou sabendo? Eduardo não sabia, mas sentiu o aperto no peito. Eles vão tentar derrubar tudo o que estamos construindo, ele percebeu. Maria, ao seu lado, sentiu a tensão e olhou nos olhos de Eduardo. Você precisa ter coragem. Se você se deixar abalar, as crianças sentirão isso. Estamos lutando por algo muito maior. As palavras dela incendiaram sua determinação, mas o desafio estava diante dele. Ele sabia que precisava agir. Era hora de confrontar essa nova ameaça e, mais importante, descobrir quão longe estava disposto a ir para proteger aquilo que agora se tornará sua verdadeira riqueza. Eduardo respirou fundo. Um novo dilema estava prestes a se desenrolar: lutar com unhas e dentes para defender o centro ou recuar e proteger sua vida de luxo. Ele se virou para Maria e disse: estou pronto para a batalha. Precisamos mostrar o que somos capazes. Ficou claro que este seria um momento decisivo, o ápice da transformação, e então, uma pergunta pairou no ar. Até onde Eduardo realmente iria para defender suas novas crenças? O sol brilhava intensamente no dia da feira. Eduardo estava no centro comunitário, coordenando os últimos ajustes com Maria e outras voluntárias. A decoração colorida pendurada sobre as mesas emitia uma energia vibrante, enquanto o aroma dos quitutes que eram preparados no fundo misturava-se com risadas e conversas animadas. Crianças corriam de um lado para o outro, animadas pela expectativa do evento. Eduardo, você poderia ajudar a montar as barracas? Uma das voluntárias pediu com um sorriso esperançoso. Claro! Ele respondeu sem hesitar, sentindo-se agora parte daquela pequena família. A vida de milionário parecia distante, quase surreal. Enquanto armava as barracas, ele observou as crianças, cada uma brincando feliz. Esse era o lugar onde ele queria estar. Mas em meio à alucinação de alegria, algo o incomodava. A velha rival, Fernanda, ainda o assombrava. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde, ela faria sua jogada. Ele olhou para a organização da feira, para as pessoas que acreditavam nele. Não posso deixar que ela destrua isso, pensou, o coração acelerando. A feira começou e os primeiros vizinhos chegaram, trazendo sorrisos e algumas doações. A energia contagiante parecia ter o poder de dissipar qualquer ansiedade. Mas Eduardo sentia a pressão. Ele precisava mais do que doações, precisava de apoio incondicional. Durante todo o dia, fez questão de falar com cada visitante, compartilhar suas visões para o centro, falar sobre os sonhos das crianças. Ele se sentia como um vendedor, mas não de produtos. Ele vendia esperança. Foi então que se deu conta de que o ponto alto da feira não seria o resultado financeiro, mas a conexão que se formava. A cada história compartilhada, a cada sorriso, a cada risada, Eduardo sentiu as barreiras dissolvendo-se. Mas o sentimento bom desmoronou quando, no meio da agitação, um grito de alarme surgiu.
Ei, o que está acontecendo? Ele perguntou, se aproximando de uma multidão que rapidamente se juntava em torno de um ponto. Um misto de curiosidade e preocupação tomou conta. No centro do aglomerado, uma mulher de aparência desgastada, vestindo trapos e com um olhar profundo e triste, estava de pé. Ela não parecia ameaçadora, mas seu olhar contemplava os arredores com uma intensidade que congelava os presentes. Uma criança desajeitadamente se aproximou e ofereceu um pedaço de bolo, mas a mulher hesitou por um instante, antes de aceitar. Eduardo se aproximou. A mulher olhava para ele agora, e uma onda de emoção percorreu seu corpo. Desculpe, mas você é aquele milionário, não é? Sua voz era trêmula, mas firme. Eu só queria saber por que você se importa? A pergunta perfurou o ar e fez Eduardo hesitar. Aqui estava ele, cercado por sorrisos, mas agora diante de uma verdade crua. Ele abriu a boca, mas as palavras não vinham. A mulher continuou, a voz mais cheia de emoção. Ninguém nunca se importou. Só queriam se aproveitar. Por que você está fazendo isso? Nesse momento, Eduardo sentiu uma lágrima escorregar por sua bochecha. Ele não precisava de riqueza para entender a fragilidade da vida e o poder da empatia. Ele se aproximou dela, enquanto as outras pessoas se calavam, ouvindo. Eu estou aqui porque eu precisava da mudança tanto quanto vocês. Por muito tempo, eu ignorei o que realmente importa. Estou aprendendo. E quero ajudar. Essa feira é para todos nós. As palavras saíram com uma sinceridade que ele nunca havia sentido antes. O olhar da mulher se suavizou, e ele percebeu que no fundo, ela também estava buscando por acolhimento. Ali, em meio à festividade, entre a alegria e a dor, Eduardo sentiu uma conexão mais profunda do que qualquer investimento financeiro. Mas essa nova revelação trouxe uma questão, uma verdade teimosa que pairava. E se ao invés de apenas ajudar, ele tivesse que lutar por aquilo que amava? O que realmente significaria essa luta? O que aconteceria se Fernanda decidisse atacar no coração do que estava criando? A batalha que se aproximava não era apenas a que poderia perder, mas a que sempre. Definição de suas escolhas. Eduardo olhou para a mulher. Entre lágrimas e esperança, ele sabia que a vida o testava novamente. E nesse momento ele se fez uma nova pergunta. Até onde ele iria realmente para proteger essa transformação? Eduardo estava em um turbilhão de emoções. Ele observava a feira, as risadas, as interações, tudo parecia perfeito. Mas algo dentro dele não estava em paz. A pergunta da mulher ecoava em sua mente como um sinal de alarme. Ele realmente se importava? Ou estava apenas buscando uma maneira de redimir seu passado? Enquanto tentava processar tudo, Maria se aproximou. Seu olhar estava cheio de preocupação. Eduardo, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Ele respirou fundo, tentando disfarçar a vulnerabilidade. Sim, só percebendo algumas coisas, respondeu, forçando um sorriso. Ele não queria mostrar fraqueza naquele momento. Olha, você está fazendo a diferença aqui, ela disse, um toque de carinho na voz. As pessoas estão vendo isso. Não deixe que você mesmo duvide. Nessa hora, uma onda de gratidão tomou conta de Eduardo. As palavras de Maria serviram como um bálsamo para sua alma. Ele se lembrou do porquê de tudo aquilo. A vontade de ajudar, de ver essas pessoas prosperarem. O motivo que o trouxe até aqui. De repente, a música animada ao fundo foi interrompida por uma voz familiar que cortou o ar. Eduardo, você não pode simplesmente ignorar a realidade. Fernanda estava de pé em uma das barracas com um olhar desafiador. Isso tudo é uma farsa. Você acha que um evento daqueles muda a situação das pessoas? A multidão virou-se, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. A presença dela fazia o coração de Eduardo disparar. Era como se uma sombra tivesse surgido na luz da festa. Ele respirava rapidamente, a adrenalina subindo. E você, Fernanda? Eduardo retrucou com a voz firme, mas um pouco trêmula. O que você fez por essas pessoas? É fácil criticar quando se está sentado em um pedestal. Ela sorriu de forma sarcástica. Podemos discutir isso em outra hora, mas a verdade é que você não pode esquecer que por trás de toda essa fachada de altruísmo, ainda existe um homem que apenas queria fugir de quem realmente é. As palavras dela penetraram em Eduardo como facadas. Ele sentiu o peso do passado, de sua antiga vida, ameaçando vir à tona. Mas era hora de se defender. Ele não iria deixar que Fernanda destruísse o que havia construído. E muito menos deixá-la lhe lembrar do que ele tentava esquecer. Posso ter falhado no passado, mas isso não importa mais. O que importa agora é o que podemos construir juntos, Eduardo respondeu, sua determinação crescendo. Olhando para as pessoas ao redor, ele viu olhares de apoio. Aquela feira não era apenas uma celebração, era uma nova chance. A tensão na multidão cresceu.
Várias pessoas murmuraram, trocando olhares. O pequeno grupo de crianças atenta começou a se aproximar, reforçando a ideia de união naquela praça. As palavras de Fernanda deixaram um golpe, mas ao mesmo tempo, elas reacenderam uma chama dentro dele. Aquela luta não seria simplesmente por ele, mas por todos. Ele precisaria fazer mais do que apenas debates, ele teria que agir. Fernanda, se você quer discutir sobre a verdade, então venha se juntar a nós. Traga suas ideias, seus planos. Encare essa comunidade de maneira digna ao invés de criticá-la, Eduardo desafiou, sentindo que o que estava em jogo ia além de seus medos. Ele estava pronto para a luta. Desafio aceito, Eduardo, ela respondeu com um sorriso malicioso, seus olhos brilhando em desafio. Mas você pode se preparar porque tenho alguns truques na manga. O clima estava eletrizado. Eduardo sabia que a batalha começava agora, e não estava mais disposto a se afastar. Sentia que naquele exato momento seu propósito estava se reafirmando. Enquanto as vozes se entrelaçavam no ar, Eduardo percebeu que nenhuma luta seria fácil, mas ele estava decidido a enfrentar tudo por aquelas pessoas que acreditavam nele. E ele não tinha ideia do que realmente estava por vir, mas sabia que não poderia desistir. Fernanda era apenas a ponta do iceberg. O que mais estava escondido naquela sombra? Ele precisava descobrir, antes que fosse tarde demais. Eduardo sentia o peso do olhar da multidão sobre seus ombros. Eles estavam esperando uma resposta, mas a ansiedade também o consumia. Ele se virou para Maria, que parecia animada e um pouco nervosa. O coração dela também pulsava rápido, como se ambas as almas estivessem conectadas em uma situação crítica. Eduardo, você consegue? Fico nervosa só de pensar que a Fernanda pode fazer algo que prejudique tudo isso, Maria disse com a voz baixa. O olhar dela transmitia compreensão, mas também preocupação. Eu sei, mas não posso voltar atrás agora, ele respondeu, determinado a fazer algo significativo por aqueles que dependiam dele. A comunidade precisa ver que juntos podemos enfrentar qualquer desafio. Nesse momento, uma criança se aproximou segurando um cartaz que tinha desenhado. Tio Eduardo, olha, vi você falando com a moça. A gente quer ajudar também. O sorriso inocente da criança fez o coração de Eduardo derreter. Ele se agachou para ver melhor o que ela tinha escrito. Juntos somos mais fortes. A frase disparou um combustível interno nele. Ele pôs a mão na cabeça da criança e disse, você está absolutamente certo. Juntos somos uma força. As palavras ecoaram como uma corrente, passando de um para outro, um lembrete do poder da união. A tensão estava alta, mas a energia da feira estava mudando, agora repleta de solidariedade. Eduardo podia sentir que mais espectadores se juntavam à conversa, apoiando seu lado e lançando olhares desafiadores a Fernanda. Fernanda observava a transformação, seu olhar começando a apresentar uma fissura. Ela sempre se considerou a crítica mordaz, a voz que alertava para a verdade do mundo. Mas agora a verdade estava sendo moldada por uma nova narrativa. Eduardo, ela disse, recuperando a atenção. Você acha mesmo que isso tudo vai durar? As pessoas esquecem rapidinho. O que vai fazer quando a euforia passar? A intenção dela era clara, quebrar a esperança que estava começando a brotar. Ele não podia deixá-la vencer. Fernanda, a mudança começa quando a gente decide agir e não só falar. As pessoas aqui não são ingênuas. Elas sabem que os problemas não desaparecem da noite para o dia, mas o que podemos fazer juntos é o que realmente conta. As palavras atingiram a multidão, uma onda de apoio entre os presentes. Os aplausos começaram a surgir, e Eduardo sentiu que talvez ele fosse capaz de fazer algo realmente grandioso. Mas, subitamente, o clima mudou de novo. Um grito rompeu a atmosfera e foi cortado por um murmúrio agudo que tomou conta da feira. Uma mulher apareceu do nada com um olhar aterrorizante, parada na borda da multidão. Fernando sentiu o coração acelerar. Eduardo, ela gritou. A situação está pior do que você pensa. Você precisa saber de algo muito importante sobre seu passado. Seu tom era urgente, quase como uma sirene de alarme. Eduardo a encarou, sentindo o chão sob seus pés tremer. Aquela interrupção estranha e dramática trouxe à tona um turbilhão de lembranças que ele queria manter enterradas. O que era isso? Que segredos poderiam surgir agora? Ele precisava entender. Precisamos saber o que essa mulher tem a dizer, disse Maria preocupada, enquanto a multidão se dividia entre murmúrios de confusão e choque. As palavras da mulher esconderiam verdades ocultas que poderiam mudar tudo? Eduardo estava prestes a descobrir, e isso poderia ser a licença que ele não queria, mas precisava. Diante de tantas incertezas, sua vida estava prestes a ser lançada em um novo abismo. O caos estava de volta e as perguntas pairavam no ar.
O tempo parecia desacelerar e a sensação de que algo muito maior se aproximava fez seu coração disparar de novo. O que mais poderia vir à tona? Eduardo sentiu a pressão em seu peito aumentar ao encarar a mulher que parecia ter vindo de um pesadelo. O olhar dela, cheio de desespero e urgência, o fez questionar tudo o que ele pensava que sabia sobre si mesmo. O murmúrio da multidão se transformou em um eco distante, como se o universo tivesse parado para ouvir as palavras prestes a serem pronunciadas. Meu nome é Clara, ela disse, esticando a mão como se estivesse tentando tocá-lo, mas hesitando no último momento. Você não me conhece, mas eu conheço você e a sua família. A revelação fez o coração de Eduardo disparar. Memórias de sua infância, histórias que seu pai contava, voltaram à sua mente como sombras. Ele estava prestes a perguntar o que ela sabia quando a ansiedade tomou conta. O que você quer dizer com isso? Clara respirou fundo, seus olhos brilhando com lágrimas. Houve um acidente. Sua mãe, ela estava me ajudando quando tudo aconteceu. Eu era muito jovem, mas não consigo esquecer. Você precisa saber a verdade, Eduardo. Existem coisas que sua família escondeu de você, coisas que moldaram quem você é hoje. O murmúrio da multidão se intensificou novamente, e Eduardo pôde ouvir algumas pessoas comentando. O que ela está falando? Será que é verdade? Ecoava pelo ar. Ele tentava se concentrar, mas o turbilhão de emoções dificultava. Maria deu um passo à frente, olhando para Clara com desconfiança. Por que você está dizendo isso agora? O que você espera alcançar com isso? Sua voz tremia, equilibrando entre a razão e a preocupação. Eu só quero que ele saiba, Clara respondeu, encarando Maria com olhar firme. Eduardo, você precisa entender que o que aconteceu com sua mãe influenciou não só a sua vida, mas a de toda a comunidade. Existem segredos que a Fernanda nunca vai te contar. Eduardo se sentia dividido. A determinação que o impulsionava até ali começou a hesitar. A ideia de que a mulher que ele tinha perdido poderia estar ligada a uma verdade maior do que ele podia imaginar era aterrorizante. A multidão estava cada vez mais em silêncio, todos aguardando uma resposta de alguém que parecia estar preso em uma batalha interna. Isso é uma loucura, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Mas no fundo havia uma parte dele que queria acreditar. Ele sempre sentiu que havia algo mais, um vazio que nunca conseguiu preencher. Clara deu um passo à frente, suas mãos tremendo levemente. Por favor, Eduardo, me escute. Não sou sua inimiga. Eu vinha fazendo um trabalho de ajuda na comunidade quando a sua mãe estava lá. Ela se importava, e você precisa saber o que aconteceu. A multidão parecia sintonizar com o desespero dela, mas Eduardo ainda hesitava. O que isso significaria para sua vida? Ser preso em um passado que preferia deixar enterrado? Antes que ele pudesse responder, Fernanda irrompeu à frente da multidão com uma expressão de choque. Você não sabe de nada. Não a deixe manipular sua história, Eduardo. Daquele jeito, a tensão aumentou novamente, como um fio prestes a se romper. A luta interna entre Clara e Fernanda se tornava um espetáculo, cada uma puxando Eduardo em direções opostas. Eduardo sentiu seu mundo girar. Uma decisão precisava ser feita. Ele olhou de um lado para o outro, as vozes da multidão se espalhando em um som abafado. No fundo, era um grito silencioso de que ele já não era mais o mesmo. Quando a multidão começou a se perguntar se Eduardo se entregaria a essa nova verdade ou resistiria, a pergunta se formou em sua mente como um grito no escuro. Ele deveria enfrentar esse passado ou fugir dele? Foi nesse momento que um velho amigo inesperado surgiu na borda da multidão, segurando algo que poderia mudar tudo. O que ele tinha a dizer poderia ser a chave para o entendimento que Eduardo tanto buscava. Eduardo mal teve tempo de processar a cena à sua frente. O amigo que havia aparecido, Lucas, carregava uma expressão que misturava preocupação e esperança. Era alguém que Eduardo não via há anos, um rosto do passado que tinha o poder de reabrir feridas e trazer à tona memórias há muito enterradas. Com um gesto rápido, Lucas se aproximou e mostrou o que trazia em mãos, um velho caderno empoeirado. Edu, você precisa ver isso, disse Lucas, sua voz tremendo. Encontrei entre as coisas da sua mãe quando ajudava a organizar a casa dela. Este caderno é dela. Eu acho que você deve olhar. A multidão observava em silêncio, a tensão palpável. Eduardo sentiu o coração acelerar. Ele conhecia aquele caderno. Era um item íntimo, um pedaço de vida da mãe. O impulso de tomá-lo de Lucas foi quase instantâneo, mas a realidade de tudo o que estava acontecendo o manteve parado. Por que você não me trouxe antes? Eduardo perguntou, a frustração misturada com a curiosidade. Eu não sabia o que tinha até hoje, Lucas explicou hesitando. Quando Clara começou a falar, eu me lembrei e fui até a casa.
Quando abri, vi que havia coisas sobre você sobre o acidente. A palavra, acidente, reverberou na mente de Eduardo. Ele piscou, tentando reunir pensamentos conflitantes. O caderno poderia conter verdades desconfortáveis, e ao mesmo tempo a esperança de um entendimento novo. Ele olhou de Lucas para Clara, que observava com um brilho de expectativa em seus olhos. Faça o que puder para ele saber, Clara implorou, aproximando-se mais. Eduardo, não podemos ignorar o passado. Sua mãe foi corajosa e ela acreditava que você precisava saber. As mãos de Eduardo estavam trêmulas quando ele finalmente aceitou o caderno das mãos de Lucas. A capa era desgastada, mas o toque era familiar. Ele respirou fundo, a pressão em seu peito aumentando. A multidão parecia esperar, todos estavam envolvidos naquela história. Leia, Lucas incentivou, a tensão na voz fazendo o peso do momento ser ainda mais intenso. Eduardo hesitou, o caderno entre suas mãos como uma bomba relógio. Todo seu mundo parecia se resvalar por um instante, e ele se lembrou de seu pai, dos momentos em que vazava as memórias de sua mãe. Ele se lembrou do amor dela, do afastamento e das peças faltantes em seu quebra-cabeça emocional. Poderia aquele caderno realmente trazer à luz o que tanto buscava? O desejo de saber era como uma chama consumindo sua incerteza. Eduardo abriu o caderno devagar, as páginas amareladas falando um silêncio que parecia gritar verdades há muito escondidas. Palavras rabiscadas pela sua mãe em momentos de alegria, dor e esperança. Enquanto os olhos dançavam pelas linhas escritas à mão, seu coração disparou. Eduardo, o que você encontrou? Maria perguntou, e o resto da multidão parecia se inclinar para escutar, a expectativa palpável. Ele não respondeu imediatamente. A leitura se tornava cada vez mais intensa, cada frase parecendo puxá-lo para mais perto de um mistério que sempre esteve presente, mas nunca totalmente revelado. Então, uma frase saltou do papel como um soco no estômago. Um nome, um segredo, algo que mudaria tudo. A multidão estava silenciosa, fixada na expressão de Eduardo. Ele congelou. A mensagem era clara e o impacto que causou devastador. Não pode ser, ele murmurou, os olhos arregalados em choque. A próxima revelação estava prestes a desmoronar tudo ao seu redor. O que ele encontraria nas próximas páginas poderia destruí-lo ou libertá-lo de uma vez por todas. Eduardo sentiu uma onda de emoções conflitantes varrer seu corpo. O nome que tinha lido como um eco distante só fazia com que seu coração acelerasse ainda mais. Era algo que ele não esperava ver, um detalhe que nunca havia sido mencionado em todas as conversas que teve ao longo da vida. O que mais estava escondido entre aquelas páginas amareladas? Ele precisava saber, mas ao mesmo tempo temia o que poderia descobrir. Edu, o que foi? A voz de Lucas tinha um tom ansioso, mas Eduardo ainda estava preso naquelas palavras reveladoras. Ele fechou os olhos por um momento, buscando se recompor. As vozes da multidão pareciam distantes, como se tudo ao seu redor estivesse desvanecendo. Com um movimento instintivo, ele começou a folhear o caderno, à procura de mais respostas, mais segredos. Cada página parecia um convite à reflexão sobre sua própria vida, suas escolhas, as marcas que o passado deixou. O cheiro do papel antigo e das tintas desgastadas o envolveu, quase como um abraço da mãe que ele tanto sentia falta. Ele se lembrou de momentos simples, risadas compartilhadas e os silêncios pesados que às vezes ficavam entre eles. Clara, ao seu lado, tocou seu braço suavemente. Edu, você não precisa ler tudo agora se não estiver pronto. A verdade pode ser dolorosa. Eduardo olhou para ela, seus olhos cheios de compreensão. Mas eu preciso, Clara. Eu não quero mais viver na incerteza. Ele virou mais uma página, e então outra, cada uma trazendo lembranças, sentimentos e verdades ocultas que seu coração talvez já soubesse, mas que sua mente se recusava a aceitar, até que ele parou novamente. Uma nova frase chamou sua atenção: se algo acontecer com mim, por favor, cuide do Eduardo. Era mais do que um aviso. Era um pedido. Uma promessa de sua mãe. Eduardo quase sentiu as lágrimas se acumulando em seus olhos. Em meio à confusão, ele percebeu que no fundo, havia um amor inabalável que ainda o cercava, um amor que poderia ter sido sufocado pelo medo e pela dor. Com cada linha, ele começava a entender a força e a fragilidade do vínculo que existia entre eles. A sua mãe sabia que você precisaria disso um dia, disse Lucas lentamente, como se tentasse juntar as peças do quebra-cabeça com Eduardo. Ela sempre quis o melhor para você, mesmo em meio a tudo que aconteceu. Eduardo assentiu, sua mente agora fervilhando com novas perguntas. O que aconteceu realmente? O que era aquele acidente que tanto falavam? Ele sabia que não poderia parar por ali. A verdade estava ali, escondida nas páginas, e ele tinha que enfrentá-la.
Lucas, você se lembra de tudo o que aconteceu naquela noite? A voz de Eduardo saiu carregada de determinação. A multidão, ainda em silêncio, estava junto a eles, como se fizessem parte da história que estava sendo desvelada. Eu lembro de algumas coisas, mas não todas. Era tudo muito confuso. Lucas começou hesitando. Mas Eduardo não queria mais confusões, queria a clareza que lhe foi negada por tanto tempo. Precisamos descobrir. O maior sofrimento está na falta de respostas, Eduardo respondeu, com a mão segurando firmemente o caderno. Como se ele fosse uma âncora em meio à tempestade que se formava ponto no fundo, ele sabia que cada resposta traria novas perguntas. Mas a necessidade de conhecimento agora era maior do que o medo do desconhecido. Com um olhar resoluto, ele se virou para Clara e Lucas, sua voz tremendo de emoção. Vamos, me ajudem a entender. O que mais minha mãe queria me dizer? E assim a busca por verdades e segredos começava, levando Eduardo a um caminho que o confrontaria com não apenas seu passado, mas também com o futuro que ele estava prestes a redefinir. Uma nova revelação estava prestes a emergir, e ele não podia adiar isso por mais tempo. O que mais o caderno guardava? Eduardo respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. O peso do caderno em suas mãos era como um farol, guiando-o para respostas que ele nunca teve coragem de buscar. Os olhares curiosos da multidão aumentavam a pressão, mas ele estava mais determinado do que nunca. A necessidade de entender seu passado era um impulso quase visceral. Lucas, você pode me ajudar com isso? Eduardo olhou para o amigo, a urgência nas palavras transbordando. Ele sabia que se tivesse apoio poderia enfrentar qualquer coisa. Claro que sim, Edu. Vamos descobrir tudo isso juntos. Lucas respondeu com um semblante solene. Clara assentiu, e seus olhos estavam cheios de uma solidariedade silenciosa. Eduardo passou a leitura de forma frenética, em busca de qualquer pista que pudesse esclarecer os mistérios em torno do acidente. As palavras pareciam dançar nas páginas, muitas vezes em desordem, mas ao mesmo tempo muito familiares. Foi então que um desenho à mão chamou sua atenção. Era uma árvore com raízes profundas e folhagem vibrante. Olhando para o desenho, ele sentiu uma pontada de infância, lembranças de tarde ensolaradas passadas sob árvores similares com sua mãe. Quer ver isso? Lucas aproximou-se, tentando observar também. Eduardo virou a página e, junto ao desenho, uma frase se destacava. Nunca se esqueça das suas raízes, Edu. As lágrimas que se acumulavam em seus olhos finalmente escorregaram por suas bochechas. Como ele poderia ter pensado que não era amado? Sua mãe havia deixado uma parte dela para ele, uma mensagem que ele só agora começava a compreender. Cada palavra tinha um peso imenso, carregado de amor e de conselhos. Ela realmente se importava, não é? Clara sussurrou, tocando seu braço delicadamente. Edu, você precisava encontrar isso. Sim, mas por que nunca me falou? O que aconteceu naquela noite? As palavras saíram de sua boca como um grito silencioso de desespero e necessidade de respostas. Lucas hesitou antes de responder, claramente lutando com suas lembranças. Eu não sei muito, mas havia algo estranhamente calmo naquelas horas. As coisas estavam diferentes, você sabe? Havia uma nuvem no ar, uma sensação de que algo estava prestes a mudar. Eduardo sentiu uma pressão no peito, sua mente fervilhava com o que poderia ter sido, com o que poderiam ter evitado. Devemos ir lá. Lá onde? Perguntou Clara, confusa. No local do acidente. Se lá estiver alguma pista, precisamos saber. Os detalhes, as pessoas. Tudo pode ajudar, Eduardo explicou, já se movendo com determinação. Os três se lançaram na caminhada, seguindo para a antiga estrada. Cada passo era pesado, um misto de esperança e trevas. Eduardo olhava para o chão, seus pensamentos uma neblina. O que seus pés iriam encontrar? O que a estrada guardava? Quando chegaram ao local, um sentimento de déjà-vu tomou conta dele. As árvores que cercavam o espaço pareciam testemunhas silenciosas do que havia ocorrido. O sol começava a se pôr, iluminando a cena com um tom dourado. Eduardo se virou para os amigos, suas vozes falhavam quando tentou expressar a dor e a curiosidade que ferviam dentro dele. Vamos ver se conseguimos encontrar alguém. Alguém que se lembre do que aconteceu, sugeriu Lucas, olhando em volta. O desespero havia se transformado em uma busca frenética, e seus corações batiam em um ritmo acelerado. Foi então que uma figura se aproximou. Uma mulher com cabelos brancos e olhos cansados, mas vivos, estava parada à distância. Mesmo em meio ao sofrimento, havia algo familiar nela que fazia o coração de Eduardo acelerar. Você está procurando respostas? Ela perguntou. Sua voz era profunda, apesar do tom suave. Eduardo estremeceu. A mulher carregava uma força que ele não conseguia entender.
Sim, estamos, respondeu ele, a respiração faltando em sua garganta. A mulher deu um passo à frente, e Eduardo sentiu que uma nova camada de sua história estava prestes a ser desvelada. Ao mesmo tempo, ele sabia que aquilo poderia mudar tudo. Então, é hora de ouvir a verdade, ela começou a dizer, enquanto o silêncio envolveu o grupo, trazendo uma expectativa palpável no ar. A mulher olhou para Eduardo com um peso que parecia se estender por toda a eternidade. Ele não conseguia desviar os olhos dela. Era como se ela estivesse conectada a algo muito maior, algo que ele sempre buscou, mas nunca soube nomear. Você não me conhece, mas eu conheço a sua história, ela começou, e a intensidade das suas palavras fez Eduardo sentir um frio na espinha. Meu nome é Ana, continuou a mulher, suas mãos trêmulas segurando o peso da lembrança. Eu sou amiga da sua mãe. Estávamos juntas naquela noite, a última noite em que a vi. O mundo ao redor de Eduardo pareceu parar. Ele sentia cada batida do seu coração, a pressão nas têmporas. Ele respirou fundo e perguntou: o que aconteceu, Ana? Por favor, me diga. Foi um acidente. Mas não da forma que você imagina, ela disse, olhando fundo nos olhos dele. Havia um desejo de ajudar, de mudar a vida de muitas pessoas. Sua mãe dedicava sua energia ao centro comunitário, assim como você agora. Ela queria fazer mais. E naquela noite estava em uma missão. Ana começou a descrever como sua mãe havia saído para buscar doações de alimento para o centro e como, em um momento de distração, ocorreu o acidente que mudaria tudo. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Eduardo. Ele sentia sua vida inteira começando a se reorganizar em suas memórias, como um quebra-cabeça que finalmente achava suas peças. Ela se importava com as pessoas de forma verdadeira, Ana continuou. E seu amor pela comunidade foi o que a levou a arriscar naquele dia. Ela sabia dos perigos, mas nunca pensou em si mesma. Era um espírito indomável. O peso de cada palavra caía como gotas de chuva em um dia seco. Eduardo percebeu que aquela era a conexão que sempre ansiou, a verdade de que sua mãe não apenas existiu, mas viveu com um propósito que transcendeu sua vida. Se eu soubesse dessa parte dela, talvez eu não tivesse me perdido, Eduardo murmurejou, a dor se misturando com a gratidão. Ele percebeu que as ações que ele tomava hoje não eram somente para redimir sua vida, mas para honrar a memória dela. Ana continuou. Ela sempre acreditou que qualquer um, não importa o passado, pode mudar o futuro. E agora você está fazendo isso. Mas precisa continuar com coragem, Eduardo. Com um aceno de cabeça, ele reafirmou seu propósito. Era a hora de transformar a dor em motivação. Ele olhou para Ana e disse: eu não posso deixar que o legado dela morra. Vou lutar por isso, por essas crianças. Vou me certificar de que eles saibam do amor que a sua mãe semeou aqui. O dia estava se encerrando, e a luz dourada do sol poente iluminava o caminho de Eduardo, trazendo à tona a clareza que ele tanto buscava. Ele voltou à multidão, aqueles que estavam esperando por ele com olhares esperançosos. Agora, ele estava mais forte e mais determinado do que nunca. Pessoal, ele começou, sua voz firme reverberando com uma nova energia. Hoje não apenas estou aqui para vocês. Estou aqui para honrar a memória da minha mãe. Ela se importava de verdade e juntos vamos construir algo que vai durar. Não é apenas sobre a feira ou sobre doações. É sobre construir uma comunidade. E vou lutar por isso. As crianças começaram a aplaudir, e logo os adultos se uniram a elas, um mar de apoiadores. Maria, à frente, olhava com lágrimas de alegria nos olhos. Essa era a verdadeira unidade que eles sempre esperaram. E quanto a Fernanda? Alguém gritou da multidão. Uma pergunta que ecoava nas mentes de todos. Eduardo se viu frente a Geraldine, a rival que antes lhe atirava críticas e onde agora erguia uma barreira. Em vez de deixar que o medo o dominasse, ele decidiu agir com integridade. Fernanda, se você acredita que o que fazemos é uma farsa, venha se juntar a nós. Vamos mostrar que a verdadeira mudança vem com responsabilidade e amor. No olhar de Fernanda, uma centelha de respeito cintilava. Talvez você tenha algo que eu não enxerguei. Vamos ver se é assim que você se sairá. Eduardo finalmente sentiu um alívio profundo, como se a tempestade dentro dele estivesse se dissipando. Ele tinha um propósito não apenas para si mesmo, mas para todos aqueles que contavam com ele. Com sorrisos, lágrimas e abraços, aquela comunidade se uniu, uma teia de apoio e amor que se entrelaçava em suas vidas. A batalha não tinha terminado, mas Eduardo sabia que era apenas o começo. E ao olhar ao redor, sentiu que finalmente pertencia a algo maior. Ele se virou para Maria e a abraçou firmemente. Obrigado por me ajudar a encontrar meu caminho, ele sussurrou. Ela sorriu de volta, os olhos brilhando. Agora você sabe que não está sozinho.
E assim, sob a luz suave do crepúsculo, um novo capítulo se abria para Eduardo, e um sentimento de esperança jorrava, pulsante. Ele havia dado os primeiros passos em direção a um futuro onde o amor e a comunidade se entrelaçavam, e ele estava determinado a não abandonar essa jornada. E você, está pronto para fazer parte dessa transformação? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te inspirar. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a verem essa mensagem de esperança. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, queremos saber como isso impactou você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Apenas verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.